E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena. Aê! Opa! E hoje é uma honra muito grande. Eu estou feliz assim, Ednei, porque estamos vivos. Tu pensou que eu ia falar que era porque você estava aqui, né? Não, porque você está aqui. Que honra recebê-lo, um empresário Ednei Prigo, palestrante, escritor, já com novidades de livros. É uma alegria muito grande estar aqui com você aqui nesta tarde e você estar aqui comigo. Nós dois, Ednei e Roselei, formou a dupla. Seja bem-vindo. Vamos cantar uma também para começar? Barbaridade. Não, melhor não, né? Melhor não forçar. Eu não sei, nós temos que falar aqui com a produção se a gente pode cantar uma. Pode ser Beijinho Doce? Pode ser que sim. Então, no final, a gente canta Beijinho Doce. Roselei, né? Que bom estar aqui com você. E eu fico feliz de ter recebido esse convite, sabe? Que eu te admiro muito, a gente já se conhece há tanto tempo. Te admiro muito e esse projeto que você está fazendo é um projeto bem bacana. E o tema eu achei fantástico, né? Porque tema falando de felicidade, como é importante falar de felicidade no mundo que a gente se preocupa com tantas coisas e às vezes esquece o que é essencial, o que é importante, quer ser feliz, quer poder aproveitar, quer poder curtir, que isso que realmente é a essência, que isso que é legal. É uma honra muito grande também. A felicidade não é que a gente está feliz o tempo todo na vida. É verdade. Às vezes temos lá nossas quedas, às vezes ficamos um pouco mais cabisbaixos, às vezes ficamos um pouco mais tristes, mas o importante é nós não deixarmos criar raízes aquilo que pode ser passageiro na nossa vida. É verdade, é verdade. E já que o tema de hoje é felicidade vende, Ednei, eu fiquei aqui na dúvida. Será que eu coloco felicidade vende com um ponto de interrogação, de exclamação ou apenas... Mas essas duas áreas, elas andam juntas de alguma forma. Porque quando o vendedor é feliz, a probabilidade de atingir metas, de vender mais, ela também é maior. Eu penso que vender é uma sequência de relacionamento, né? Se relacionar. E aí eu deixo a pergunta, é melhor você se relacionar com uma pessoa triste ou com uma pessoa feliz? A gente gostaria de se relacionar com uma pessoa triste e uma pessoa feliz. Então, muitas vezes eu trabalho nos treinamentos e a gente diz assim, não é só habilidades. Muitas vezes, para várias atividades, você precisa de habilidades, você precisa de conhecimentos específicos para poder desempenhar a tua atividade. Porém, a questão do comportamento é diferente. Então, o bom humor, a alegria, essa energia, porque a felicidade ela gera uma energia positiva. Então, essa energia ela é contagiante. Então, estar próximo de alguém que tem essa energia boa, quem não quer? Então, por que não fazer negócio com pessoas assim? Eu digo dentro dos treinamentos, em palestras, em momentos que a gente pode estar com as pessoas. Esta proximidade, essa energia, ela vai vender sempre e vai fazer com que as pessoas queiram estar próximos. Querendo estar próximos, geram novos negócios, gera continuidade, gera aumento de, por que não dizer assim, aumento de renda, aumento de receita, que também é legal. Que é um dos grandes objetivos. É a consequência, na verdade, né? O objetivo, bem comentado, o objetivo se a gente realiza a necessidade de alguém, a gente soluciona o problema de alguém e eu vejo que a vida é solucionar problemas. Ainda bem que temos problemas para solucionar, porque os problemas fazem com que a gente seja diferenciado no mercado a resolver isso, mas a gente percebe que solucionar isso, a gente, consequentemente, lucramos com isso, recebemos por isso também. Com certeza. Nós que somos do interior, né, Ednei? Às vezes lá numa festa de interior, quando tem aquela pessoa mais triste, que está lá meio que num lugar mais isolado, geralmente não tem muita gente ali ao redor. É verdade. Mas quando tem alguém lá com um violão, com uma sanfona, ou alguém contando uma história, ou alguém contando uma piada, alguém fazendo com que aquele momento ou aquele lugar seja um lugar alegre. Tá ou não está cheio de gente ao redor? É verdade. Não, tem toda a razão. Como eu falei antes, é contagiante. A alegria é contagiante. E a gente percebe que, ao fazer isso, né? Por isso o bom humor, dentro de, né, já que o tema falando de vendas, o bom humor em vendas, as pessoas quebram aquela... Principalmente vamos falar de uma abordagem, né? Chegar pela primeira vez para falar com o cliente. Se eu chegar cara fechada, né, amarrado assim... Claro que a gente não pode confundir felicidade com bom humor, mas a felicidade pressupõe que você esteja bem, que você esteja contente. Então, quando você traz isso, aí já é meio caminho andado para a gente abrir um novo negócio, conquistar um novo cliente. Com certeza. E a partir do momento que nós nos propomos sair de casa, que a gente tenha um sorriso no rosto,
mesmo o coração doendo, ele vai sendo contagiado pelo nosso sorriso também. Verdade. E aí uma história contada, um caos contado. Há uns dias atrás eu estive em Serra Alta, Santa Catarina, e quando a palestra termina, e eu creio que contigo é assim também, fica aquela resenha de final de palestra. Sim. E é um papo para cá, uma conversa para lá, uma história. E um vendedor, agora eu não me recordo o que ele vendia, mas o que importa é a forma que foi. Ele me contou que ele foi no interior fazer uma venda e quando ele chegou lá na casa no interior, ele encontrou os pais do proprietário, os avós, e começou a conversar com os avós, enquanto o proprietário chegava. E aquela conversa durou 40 minutos, 1 hora. Aqueles 2 avós contaram a história deles para ele ouviu, ele de alguma forma deixou eles também muito bem pela simpatia deles e tudo mais. No final, quando eles terminaram a conversa, a mãe do proprietário chegou e disse: meu filho, compra dele. Ele é uma pessoa... A gente se sentiu muito bem aqui, mas ele não havia falado nada de venda, nem o que ele foi lá vender, mas ele havia conquistado os 2 avós. Então, eu creio que é algo fantástico, assim, quando a pessoa consegue... Às vezes, tu não precisa nem falar do teu produto, mas você conquistou a outra parte, ou alguém muito querido da outra parte que você quer vender. E aquilo não foi proposital. Eu vou lá conversar com os pais dele e aí eu vou conquistar eles para depois... Não foi proposital. Sim. Foi meio que nato daquele vendedor. E a venda aconteceu. Com o passar do tempo, eu acredito que isso também, de uma certa forma, também pode ser desenvolvido, porque todo dia você precisa semear. Qualquer coisa, né? Todo dia você precisa semear. Bons comportamentos também você precisa semear. Porque você quando você estava fazendo a introdução desse programa, você estava falando que tem dias que a gente não está bem. Tem dias que você não vai estar legal. E como nós somos humanos, eu digo que o nosso coração é como o nosso coração, né? Tum-tum, tum-tum. Quando ele ficar estabilizado é porque já foi. Então ele faz o cima e embaixo. E tem dias que você não está bem, mas eu costumo dizer que é importante a gente lembrar, até a palavra é muito bonita. Chama-se a palavra que fala acordar. Acordar. Olha só, acordar. Qual é a cor que você vai dar para o teu dia? Boa. A cor que você dá para o seu dia. Essa é boa, Ednei. Eu vou te pedir a gentileza. Claro. Consegues repetir? Porque mas essa já? É muito show. Então, eu costumo dizer para as pessoas, e falando sobre felicidade, né? Já que é o nosso tema principal, acordar. Qual a cor que você dá para o teu dia? A gente pode escolher a cor. Porque as primeiras coisas que você faz nos primeiros segundos, os primeiros minutos do teu dia, eles vão definir o restante do teu dia. E esta cor, a gente pode escolher. Mas eu não tenho escolha, porque eu sou assim, meu jeito é assim, mas a gente pode... Pequenos movimentos de você inspirar um pouco mais, de você respirar um pouco mais, de você proporcionar felicidade, proporcionar alegria para as pessoas, fazer uma coisa que você gosta nos primeiros minutos. Claro que vai ter coisa no dia que a gente não gosta, mas mesmo assim... A cor que eu dou, eu que decido. Ótimo. Eu que defino. E é essa situação que me norteia. Ótimo. Porque também, né, a gente, na área profissional e na área pessoal, quantas vezes nós passamos por desafios e dificuldades. E é passageiro. Sabe que tem um momento de dar a volta e da gente dar a volta por cima e voltar, com certeza. Voltar na ponteira de novo. Já que falamos em acordar, quando nós acordamos pela manhã, a gente pode dizer... Tenho que ir trabalhar, tenho que ir fazer uma caminhada, um exercício físico, fazer uma bicicleta, ou a gente pode dizer, tenho a oportunidade de ir trabalhar, tenho a oportunidade de ir fazer um exercício físico, de correr, tenho a oportunidade de conhecer novos amigos, tenho a oportunidade de estar junto com pessoas. Quando nós, talvez, de alguma forma, mudarmos essa visão já de manhã, ao acordar... É ressignificar, né? É ressignificar. E aquela energia, ela é fantástica, porque ela vai contagiando outras pessoas que, às vezes, nem sempre acordamos a 1000. Não. Eu não acredito que a gente acorda a 1000, já estamos... Mas a gente vai, de alguma forma, tentando melhorando um pouco mais, e quando vê, a gente está bem, e aí a vida que segue. É verdade. São conquistas. O Shinyashiki escreveu um livro chamado Problemas Oba. Não sei se você já ouviu falar desse livro aí, mas é Problemas Oba. E até nos problemas, porque a forma com que a gente encara, não é? A forma com que a gente encara as coisas. Porque veja, vendas. O que é vendas?
Vendas é transformar a vida das pessoas. Sim. Eu digo que vender é transformar a vida das pessoas. Esse microfone que está aqui, as câmeras que estão aqui, essa TV que está aqui, alguém vendeu e transformou a nossa vida, porque isso aqui serve para alguma coisa, isso aqui serve para alguma coisa e ajuda as pessoas. Então, alguém tem um problema. E quando eu olho para o problema e digo, mais um cliente que me trouxe mais um problema, eu tenho que dizer, ainda bem que me trouxeram mais uma coisa, porque eu tenho condições e capacidade de resolver. E até para isso. Agora, lá na minha casa, muitas vezes a gente tem as situações. Por que a gente tem os problemas? Por que os problemas chegam a gente? Porque nós temos a capacidade e a condição de resolver. Sim. Então, a venda é muito disso, né? Você tem uma necessidade e aí chega alguém com uma solução para suprir essa necessidade. Que é poder realizar os desejos das pessoas. Tem um filme, e nesse filme tem uma passagem que ele diz, pedi a Deus que me desse sabedoria, e Deus me deu problemas para eu resolver. Pois é. Então, são com eles que a Muito gente legal. vai, de alguma forma, crescendo na vida. Verdade. Muito Falaste legal. em Chiniachique, Ednei Prigo. Tu tens algum, assim, quem é a sua inspiração? Um grande pensador, escritor nessa área de vendas, alguém que, de alguma forma, faz você pensar mais alto como vendedor, ou mesmo nas suas palestras, ou é um apanhado geral, é a vida que te trouxe até aqui? Eu penso que, assim, para tudo que quando eu atuo com treinamentos, com vendas, ou no dia a dia também, a gente tem uma mistura de tudo, porque eu digo que a gente vai absorvendo, né? Nós não somos... Muitas vezes a gente diz assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Eu amplio isso um pouco mais. Nós somos a média das pessoas que a gente segue no Instagram, dos livros que a gente lê, dos filmes das músicas que a gente ouve. Nós somos esse misto de tudo isso. Sim. Mas tem um grande escritor que me inspira muito, porque como eu fui instrutor da Dale Carnegie por alguns anos, para mim Dale Carnegie é um dos grandes pensadores na área de relações humanas, na área de pessoas. E como nós falávamos antes que venda, não só vendas, liderança, comunicação, ele tem muitos assuntos que ele aborda, transita por todas essas áreas. Eu vejo que ele é uma das grandes inspirações. Ele tem 30 princípios no seu livro, no seu primeiro livro, que foi escrito no século passado, faz mais de 100 anos que o livro foi escrito, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você ler o livro hoje, que foi escrito há 100 anos, há mais de 100 anos, sim, você vai ter conhecimentos muito modernos, muito atuais. Por quê? Porque, por exemplo, você falar o seguinte, não critique, não condene, não se queixe. Primeiro princípio de Dale Carnegie, né? Não critique, não condene, não se queixe. Como é que uma pessoa vai ser feliz criticando? Não só sendo feliz, né? Porque de repente a felicidade ela é ampla, mas como é que uma pessoa vai ser agradável criticando? Sendo crítico, tendo ácido, né? Sendo ácida. Não. Condenando. E se queixando, então. E o julgamento? Julgando na condenação, porque às vezes a gente não condena só verbalmente. Não. É aquela coisa, daí alguém fez algum comportamento, você... Já vi. Muda a expressão e por dentro. E isso é sofrimento, né? Porque não é nem do outro, é teu que tu sofre pelo outro. Então, exatamente. Isso não pode deixar a gente bem mesmo, né? Mas Dale Carnegie é um dos das minhas grandes inspirações, vários livros que ele escreveu, que para mim são norteadores. Os princípios, que são regras, mas à medida que a gente vive se tornam princípios, para mim é um grande norteador e baliza tudo que eu falo de vendas, porque, de novo, vendas é relacionamento e Dale Carnegie é talvez o maior pensador, a maior inspiração para muitas pessoas quando o assunto é tratar bem as pessoas. Como o primeiro livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, influenciar pessoas, fazer com que as pessoas façam algum movimento, eu acho que ele é o mestre na escrita, né? Vamos dizer assim. Ótimo. Ednei, tu achas que o vendedor ele já nasce vendedor ou ele vai adquirindo com o passar do tempo aquele gosto pelas vendas, ele se apaixona? Tu achas que existem essas técnicas, táticas, ou enfim? Que baita pergunta, hein, Roseli? Por isso é bom estar aqui contigo. Né? Uma que pergunta. O que move o mundo são as boas perguntas, né? Não são as respostas. Mas já me perguntaram isso muitas vezes. Eu pensei que eu era o primeiro. Então isso já tinha sido. Então vamos para a próxima. Não, ficamos nessa. Essa é boa. Essa é boa. Porque agora uma boa. Né? Quando às vezes tu está tocando violão, cantando, e alguém. Ednei, agora uma boa.
Isso já te aconteceu? Já, várias. Ai, como Você, não? inclusive, me disse já disso, né? Eu também já te falei isso. Já me falou isso. Não, então eu quero te Toca pedir uma boa desculpas agora. aqui em público, não era a intenção. Tá bom, já me botou na berlinda aí. Mas a minha crença em relação a isso é que as pessoas não nascem vendedor. Como não nascem líderes, como não nascem comunicadores, como não nascem palestrantes. Eu não acredito que a pessoa nasça com uma predisposição. Esse nasceu com a predisposição. Eu acredito que o ambiente transforma. Porque o ambiente da sua casa, o ambiente da sua escola, as pessoas que você conviveu vão transformando aquela sementinha que para mim, ela é um livro branco, é um livro em branco. E que aquilo lá vai sendo, cada dia que passa, vai transformando. Eu acredito que bons profissionais, eu conheço vendedores que são muito tímidos. E as pessoas dizem, vendedor tem que falar bastante. Não. Eu conheço vendedores muito tímidos, que são excelentes vendedores. Porque ele conseguiu pegar daquela capacidade que ele tem de ouvir mais, de interpretar mais e poder ser um ótimo vendedor. Eu conheço vendedores muito falantes, que também são ótimos vendedores, porque eles conquistam, têm uma energia, colocam uma energia, conseguem persuadir pela sua energia. Então, eu preciso primeiro me conhecer. O mais importante, em qualquer área. Eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu me melhoro. Me curo e me melhoro. Sim. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me transformo. E as habilidades elas podem ser desenvolvidas desde que eu tenha disciplina. Eu toco violão, né? Modestamente toco violão e canto, modestamente falando. Muito pouco, mas muito toca. pouco, faço. E algumas pessoas me perguntaram, mas tem que nascer com o dom da música? Eu não acredito, eu acredito em disciplina. A pessoa nasce com o dom, com a disciplina. Mas talvez ajuda. Digamos que tu tenha... depende também qual é a profissão. Mas se tu tens... Por exemplo, esses dias eu conheci uma criança e ela gostava muito de ferramentas. Então, tudo que era algum tipo de ferramentas, ela estava lá mexendo, tentando apertar parafusos. Dá a impressão que, com o tempo, ela pode ser um engenheiro na área, ou vai seguir essa área, não sei. Uhum. Mas, dentro dessa tua visão, Ednei, isso significa que o trabalho que nós fizemos é um trabalho, então, que acaba somando na vida das pessoas. Sem dúvida, desenvolve as pessoas. Quem quer. Tem muita gente que você vai falar, vai trazer, vai desenvolver e a pessoa ela está predisposta a evoluir. Sim. Aí, o nosso trabalho fortalece esse desejo que ela tem e ela pode evoluir, claro, quanto mais. E claro, e até despertar esse desejo, né? Porque muitas vezes a pessoa está adormecida, tem um gigante dentro dela, mas está adormecido. Exatamente. Então, às vezes, Vamos lá. Um estupim, uma palavra. Porque eu já acompanhei as tuas palestras, acho brilhante o teu trabalho. Uma palavra, uma música, um momento que ela vai refletir, e aquele momento deve ser o momento dela, e aqui você só vira a chavezinha. E aí, a partir dali, ela pode transformar a vida dela. O ano era 1993. Eu trabalhava na Aurora Alimentos. E no final do turno, 800 funcionários foram assistir a professora Anacleto Urtigara. Uhum. Nós estávamos todos cansados, porque era um final de turno, havíamos trabalhado 8 horas já, e lá se trabalha realmente. E as pessoas cantaram, riram e saíram de lá melhores. E naquele dia eu pensei, que tal um dia eu poder ir para frente de público, Ednei? Porque eu queria fazer aquilo também que o professor Anacleto fez, de alguma forma ajudar aquelas pessoas a tirar um pouco do cansaço, daquela fadiga toda e voltar para casa melhor. E olha, o nosso caminho foi indo, e hoje nós dois, de alguma forma, trabalhamos com palestras, né, Ednei? Mas porque nós acreditamos. Verdade. Senão nós não estaríamos. Verdade. Porque lá o que a gente faz é de verdade. Senão a gente não duraria um dia a mais nessa nossa profissão. Então eu creio que isso... E tu falaste de um livro há mais de 100 anos, que ainda tem validade. Oxi. Vai, Ednei. E você acha que essas técnicas, então, de 100 anos atrás, elas ainda têm valores hoje? Sem dúvida. Porque... Mesmo com as mudanças todas que existem e que estão acontecendo a cada instante. A tecnologia muda, mas eu vejo que algumas coisas que não mudam são os princípios e os valores. Sim. Pelo menos a minha visão é sobre princípios e valores.
Valores, por exemplo, eu estava falando de alguns princípios de Dale Carnegie, uma coisa que ele diz assim, importe-se verdadeiramente pelos outros. Ótimo. Então, dentro daquilo que ele traz, existe uma linha muito tênue entre manipular e influenciar. Eu posso usar as mesmas ferramentas para manipular as pessoas. Quantas vezes a gente conhece casos, sabe de casos de pessoas que manipulam outras pessoas simplesmente por tocar no ponto fraco delas. Agora, se eu tenho boa índole, se eu tenho bons valores, os mesmos princípios eles podem ser usados para as duas coisas. Mas tenho bons princípios, bons valores, eu vou fazer com que eu ajudo ela a tomar uma boa decisão, porque às vezes ela nem enxerga. Mesmo deixando ela livre. E isso é um desafio para o vendedor. Porque muitas vezes eu vou vender aquilo que o cliente quer. Isso. Mas não é o que ele quer, é o que ele precisa. Às vezes eu quero algo que não é exatamente o que eu preciso. Então, uma pessoa bem qualificada, ela vai conseguir entender isso, perceber isso, e ela, com boas técnicas, ela vai fazer com que você, a outra pessoa, né, o cliente, perceba isso também. Ótimo. E a partir do momento que isso acontece, aí a mágica funciona. Aí é o supra-sumo. Porque existem várias carreiras. Tem o tirador de pedido, tem o consultor, mas tem o vendedor que é o desafiador. No primeiro momento, daí a gente fala de boas atitudes, bons comportamentos. Nos primeiros momentos eu preciso quebrar uma barreira, que é a defesa, que todo mundo fica na defesa. Quando é o primeiro momento que eu vou vender alguma coisa que você não me conhece, eu vou ficar na defensiva. Então eu preciso me vender. Aí é o momento que eu trabalho tudo aquilo de comportamental. Com o passar do tempo, eu trabalho, além do comportamental, trabalho com técnicas para poder entregar para outra pessoa, não aquilo que ela quer, mas aquilo que efetivamente ela precisa. Até porque quando se dá uma liberdade para o cliente decidir, é tudo melhor. Tudo que a gente aperta ou força, acaba virando nó de alguma forma. É isso aí. E a gente acaba não voltando, não comprando, enfim. E até para o vendedor é ruim, Roselei, porque nós estamos falando, felicidade vende. Felicidade. Como é que eu posso ser feliz se eu ficar te enchendo o saco, com todo respeito, né? Te incomodando toda hora, porque aí muita gente não gosta de vender, diz assim, vendedor é tudo picareta, é tudo pilantra, é tudo charlatão. Muita gente não gosta de vender porque tem aquela concepção, aquela crença limitante formada, que o vendedor é o cara chato. Isso. É o cara de... Não. Você sabendo, utilizando, trazendo você para deixar você na possibilidade de decidir, fazendo boas perguntas, criando possibilidades. É gostoso para quem está vendendo. Sim. Então traz essa condição de estar mais feliz e é gostoso para quem está comprando. Isso. É leve, tem que ser leve. Até porque você quer efetivar aquele cliente. Claro. Você não quer apenas fazer uma venda para ele e depois ir perdendo tudo isso. Quem vende uma vez só e não faz pós-venda, não dá esse acompanhamento e pensa só numa vez, é a mesma coisa que ganhar um prêmio e pegar só a metade. Porque você tem toda uma possibilidade de vender novos produtos, de vender de novo, de melhorar, vender outras situações, né? E estabelecer um relacionamento. Isto. Então, essas tecnologias de agora, eu estive numa palestra em Guabiruba, Santa Catarina, na terça-feira. Um abraço para o povo de lá, foi muito show, servidores públicos. Depois, a gente foi até Bombinhas. Passamos um dia lá em Bombinhas. E eu estava caminhando junto com a Débora à noite e um vendedor de uma imobiliária me chamou e ele disse, posso ficar com o teu nome e o teu número de celular? Pode, eu falei. E passei para ele. Quando eu cheguei no hotel à noite, eu fui olhar o WhatsApp e estava lá um vídeo dele. Ele e a gerente dele me mandando um vídeo. E foi assim. Prezado Roselei, ficamos felizes em conversar contigo, queremos te convidar para vir tomar um chimarrão aqui no nosso escritório. Quem sabe se você pensa em fazer algum investimento ou precisa de algum aluguel, nós estamos à disposição, Roselei. E aquela simpatia toda, os dois rindo, um grande abraço. Peguei aquilo e pensei, são as principais técnicas de vendas aqui. Primeiro, a pessoa me chamou pelo nome. E o nome Ednei, por mais que seja Ednei, Roselei, Roniquel, são os outros irmãos, Rosimar e por aí vai. O nome é o que melhor soa bem na nossa vida. É a palavra que a gente mais gosta de ouvir. O nosso nome. Mesmo que seja meio estranho. Mesmo que seja Ednei, Roselei, enfim. Então, o nome é o que mais as pessoas gostam de. E eles me mandaram esse vídeo e eu achei interessante demais.
E aí o que eu fiz? Já falei para eles, vou usar no meu trabalho também. Ontem, hoje, eu já usei com os meus clientes também, mandando um vídeo. Algo muito atual e você não sabe o resultado que deu. Você muda as tecnologias, eu acredito nisso, porque você só muda os canais. Vai ter inteligência artificial que vai te ajudar com algumas coisas, tem o WhatsApp que ajuda com algumas coisas, tem a videochamada que a gente pode utilizar aqui mesmo. Nós estamos falando aqui falando para o YouTube aí, falando com pessoas e outras redes sociais que as pessoas vão nos ver também. Muda o canal, mas a essência não muda. Você falou do nome. Vamos falar de novo de Dale Carnegie. Dale Carnegie, o sexto princípio dele, o nome é o som mais doce e mais importante em qualquer idioma. É Dale Carnegie. Poxa vida, tá aí. É Dale Carnegie. Então, tem a ver com isso. E o vendedor que souber se apropriar disso, porque eu posso fazer de várias formas. Eu posso esquecer de uma pessoa do aniversário dela. Posso? Posso. Agora, tem uma vendedora aqui, que inclusive passou por um treinamento nosso, que ela, no final, ela disse, vou começar a adotar uma técnica de pós-venda. Dê um abraço para ela, estiver ouvindo aí, Andréia, muito querida, uma corretora de imóveis. E aí, ela faz, quando a pessoa está de aniversário, ela não simplesmente, sabe aquele lá, olá, prezado cliente, feliz aniversário. Ela pega o seu celular, ela coloca o seu celular e diz assim, ô Ednei, ô Roselei, olha, você está de aniversário aqui, eu vi que você está de aniversário, passei por aqui para ter... É a mesma coisa, a vontade é a mesma, o objetivo é o mesmo, mas a forma é completamente diferente. Então, eu vou buscar quem? Aquele que me mandou lá, prezado cliente, ou vou mandar, ô Ednei, meu querido, e assim vai, né? Que não, querido eu sou, mas não sou tão bonito, não é assim? Não, eu já sou os dois. Eu sou bonito e querido. Mas tu sabe o segredo da beleza, né? Da qual? O maior. O maior. De toda a beleza ou da sua beleza? Da nossa beleza, da beleza minha, tua. Tá, geral. De quem está em casa nos assistindo, tá toda, do Bernardo. Tá. O maior segredo da beleza é ser feliz. Não. Não? O maior segredo da beleza é você sempre andar junto com alguém um pouquinho mais feio do que você. Então as pessoas sempre vão te comparar. Então o maior segredo da beleza é esse. Pois é verdade. E tu gostou dessa? Eu gostei dessa. Ela... Na verdade, é a referência, né? É boa. Qual é a referência que você tem? Você tem uma referência... Felicidade, eu acho que é isso também, né? Porque quando você tem uma expectativa muito alta, e a realidade ela é abaixo da expectativa, a gente se frustra, não é? Sim. E ao contrário também. Quando a expectativa eu baixo um pouquinho e a realidade supera, eu acho que o Tinder, muita gente está se ferrando aí com o Tinder porque cria uma expectativa muito alta, né? Na hora do encontro não dá certo. Pode ser. Mas a expectativa, isso serve para a área de vendas, para qualquer área. A expectativa é algo fantástico. Quem sabe, eu posso ir na tua casa e eu pensar, a minha expectativa de eu ir lá na casa do palestrante Ednei é de eu receber lá um copo d'água. Mas daqui a pouco você me traz um suco. Fiquei mais feliz. Mais tarde, quem sabe, vem lá uns petiscos, algo nesse sentido. Fiquei ainda mais feliz. Então, a expectativa, às vezes, é um modulador da nossa felicidade. Porque, às vezes, a gente cria expectativas grandes e depois acaba se frustrando. Então, um dos passos pode ser esse, de nós criarmos expectativas menores e depois, conforme vamos atingindo as maiores, tudo vai ficando evitar as frustrações, embora que a vida é composta disso, né? E muitas vezes a gente vai passar por essas frustrações e eu preciso também saber administrar isso, né? Então... tem os dois lados que a gente vai evoluindo. Sempre faz parte. E um dos maiores segredos da felicidade na vida, um dos maiores, e talvez esse seja o maior, Ednei, e está, quem sabe, num desses livros que citaste, é nós deixarmos as outras pessoas felizes também. Boa, verdade. Porque não tem preço que paga você chegar em casa à noite e pensar, fiz uma venda... Não foi só uma venda, eu deixei aquela família feliz, eu deixei aquela pessoa feliz, eu vou deitar e dormir. Agora, o dia que eu chegar em casa e eu saber que prejudiquei alguém, eu não vou conseguir dormir tão fácil. No dia seguinte eu ainda vou estar naquela energia. Então, ou deixar as outras pessoas bem, eu acredito que seja um dos maiores segredos da nossa felicidade aqui na Terra. E a área de vendas, ela é isso. Eu acredito. Eu estive em Portugal recentemente, agora em novembro, eu estive palestrando lá e o tema da minha palestra foi como a venda transforma a vida das pessoas. Poxa vida, que ouro! Como a venda transforma a vida das pessoas.
E, de novo, eu sou o maior dos incentivadores, porque normalmente fala de vendas, vendedor é profissão de quem não tem profissão. E talvez a gente já tenha ouvido falar isso muitas vezes. Ninguém deu certo numa outra profissão, virou vendedor. Mas olha, Ednei. Mas existe uma crença muito grande em relação a isso, de uma profissão até desvalorizada. Eu sou o cara que trabalho cada vez mais para que as pessoas tenham orgulho de ser vendedor, porque eu acredito de verdade, a minha vida toda foi isso. Eu vendi anúncio em lista telefônica. Sim. Porta a porta. Eu não sei quantas, eu perdi a conta de quantas pessoas eu visitei nesses anos todos que eu trabalhei com lista telefônica. E nesse caso, nós parávamos um carro, nós tínhamos um Corsa. Na época, o Corsa era um Kinder Ovo, e ainda ele era pintado de azul e vermelho, era um Kinder Ovo, efetivamente, com uma boa surpresa dentro, que era eu que chegava. Né? Poxa vida, mas aí tem como cortar isso depois? Tem, né? Nós encostávamos o carro e a gente ia a pé, porta a porta, visitando clientes. E nesse tempo todo, quantas vezes, quantos amigos que a gente fez, quantos bons negócios, quantas possibilidades de gerar novos negócios para as pessoas. Quanta aprendizagem. Muita troca. Então, tudo isso, quando a gente fala da venda, transformando a vida das pessoas, é isso. Como é que eu posso ser feliz se eu vou trazer algo que é negativo para o outro? Como é que eu posso ser feliz quando a minha consciência me cobra algo que eu não fiz? Porque a maior dor não é uma pessoa te julgar, é você estar se julgando, você está... você basicamente não querer melhorar, ficar naquela mesmice de sempre, e aí não tem felicidade que resista. Não tem. Até porque nós vendemos, ou qualquer vendedor, e todos nós somos vendedores. Sim. Nós vendemos sonhos para as pessoas. Alguém que vende uma televisão, ela não vende a televisão, um produto em si. Ela vende o sonho da família estar reunida. O entretenimento, a alegria, a união. Isso. Ela vende uma cama, ela vende uma viagem, ela vende sonhos. Mas tem um filme que eu creio que é Vendedor de Sonhos. Tem. Livro. É um livro e filme. É Augusto Cury. Exatamente. Vendedor de Sonhos. Exatamente. Muito bom livro. Então, eu gosto muito do estilo de escrita do Augusto Cury também. Sim, ele tem muitos livros. Sim, um educador, né? Tem vários projetos bem interessantes de transformação da vida das pessoas também. Sim, são pessoas que nós temos que de alguma forma nos espelhar. Sem dúvida. Espelharmos, nós temos a nossa forma de ser. Ednei tem uma marca. E falando em marca, logo eu gostaria que tu falasse do livro. Roselei tem uma marca. Todos nós temos uma marca. Exatamente. É isso. E essa marca, na universidade, Ednei, quando eu era estudante, eu acabei pegando um pouco do jeito de cada professor. Eu não lembro o que os professores falavam, ou muito pouco do que eles falavam na universidade. Mas eu lembro do jeito deles, da forma deles serem, da energia que eles tinham naquela profissão que eles tinham escolhido na vida. Sabe, Roselei, e como é legal isso que você falou, eu costumo dizer assim que a gente esquece até das palavras, como você disse, mas a gente nunca esquece o que a gente sentiu com as pessoas. Exatamente. Essa é boa demais. Ednei Prigo, aqui está a câmera. Vamos lá. Não, essa é boa. Eu acho essa frase fantástica, porque você faz isso. Você faz isso na palestra, eu procuro fazer isso na palestra. Então, as pessoas esquecem aquilo que você falou, mas elas não vão esquecer aquilo que você as fez sentir. E quando eu faço uma venda positiva, quando faço uma palestra, quando faço o meu trabalho e procuro fazer com que as pessoas se sintam bem, ela vai esquecer tudo que você falou, mas ela não vai esquecer aquilo que você as fez sentir. É verdade. Muito obrigado. Finalmente uma boa. Eu vou acertar. Até o final do podcast a gente vai ter umas 2, 3. Que é isso? Ednei, antes de ir para o livro, o que falar para um não? Quando o vendedor recebe de cara assim, não quero. Como agir num não na nossa frente? Primeiro, vamos lá. Nós temos que ter a consciência que a venda começa quando se diz não. Opa! A venda começa. Senão é atendimento. Até então é atendimento. Depois, quando começa o não, aí a venda efetivamente começa. Os dois principais medos dos vendedores os dois principais fatores que fazem as pessoas perder venda, primeiro, é o medo do não e o segundo, a ansiedade do sim.
O não a gente já sempre vai ter. Então, a ansiedade do sim é apressar as coisas e o não é que a gente vai ter sempre. O que fazer quando a gente recebe um não? Primeiro, de novo, esteja próximo das pessoas. Ela nunca diz não para você. Ela diz não, às vezes até para ela mesma, Sim. por falta de consciência, por falta de maturidade para aquele produto. E ela vai querer o melhor para ela. Então, todo vendedor bem preparado, quando recebe um não, ele se coloca à disposição do cliente. Existe uma técnica que eu ensino até dentro dos treinamentos, que fala o seguinte: primeiro você quebra o estado. O que é quebrar o estado? O que espera quando alguém diz não? É contra-argumentação. E isso é o que eu ensino para não fazer. E ao invés de contra-argumentar, você recebe. Olha, é importante que você está trazendo esse pensamento sobre como você se sente a respeito desse produto que eu estou te oferecendo. Deixa eu entender melhor por que você pensa assim. É só isso ou tem mais alguma coisa? E aí, o terceiro, quarto passo é eu trazer argumentos. Até a argumentação tem 3 etapas antes. Mas primeiro, principalmente, você coloca junto com a pessoa. Porque você recebe uma oferta minha, mas recebe mais uma oferta do Oda, do Bernardo, recebe mais uma oferta de muitas outras pessoas que vão estar te oferecendo algum produto. Então, você tem que tomar uma decisão. E é difícil tomar uma decisão. Então, se coloque no lugar da outra pessoa. À medida que eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu consigo ajudar ela a tomar a melhor decisão. E, às vezes, a melhor decisão não é comprar teu produto. Quando o vendedor é bom e ele entende isso, você não vai forçar ele a comprar o produto. Ele vai argumentar, ele vai trabalhar todas as técnicas, mas se ele perceber que o teu produto não é a melhor opção para ele nesse momento, ele vai recuar. Ele vai, porque a venda não é um momento só. Sim. É uma série de bons momentos. Show. E se você não vende agora, você mantém o relacionamento e futuramente você vai ser lembrado. A pessoa vai ficar pensando como ela foi atendida. Profissional. E dentro dessa argumentação toda que tu tens do produto, isso eu creio que é algo muito importante para um vendedor também, Ednei. Ele saber o que ele vai vender. Por exemplo, aí ele tem argumentação. Se ele for vender um copo, ele precisa saber Da Suíça. Suíça. É. A água que tem dentro é da onde mesmo? É dos Alpes suíços. Dos Alpes suíços. Um brinde. Um brinde. Que show. Quando ele tem conhecimento daquilo que ele vai vender, a argumentação fica mais leve, o relacionamento fica mais leve. É um dos grandes quesitos também. Por isso, meu caro, eu costumo dizer assim, a pessoa tem o dom. Né? De novo, vamos voltar para isso. Cara, se um vendedor estudasse tanto quanto um médico, teria vendedores milionários, mas os vendedores muitas vezes, tem muitos que estudam e estão muito bem, mas tem muitos que não fazem esse dever de casa, estudar um pouco mais, estudar sobre produto, estudar sobre técnica, estudar sobre inteligência emocional, inteligência artificial, tecnologias. Hoje a vida é um termo, né, chique assim, lifelong learning, é aprender para a vida toda. A vida toda a gente tem que estar aprendendo. Somos eternos aprendizes. E como é gostoso. Eu contigo, tem algumas coisas que talvez eu faça um pouco melhor, você tem coisas que faz melhor. E nisso, em especial, eu aprendo com você. Então, a vida é um eterno aprendizado. Com a pessoa mais humilde, mais modesta, ela tem algo especial que a gente pode aprender. Com certeza. Pode evoluir. E olha, tem um dos últimos artigos que saiu numa revista, que também não me lembro o nome. Isso pode acontecer? Pode. É a idade, isso é DNA, sabia? Mas o que importa é o conteúdo que vai ter ali. E essa revista diz o seguinte, o maior pecado das pessoas que se aposentam hoje na vida é elas parar de aprender. Por exemplo, há tempos atrás, quando a pessoa partia deste mundo, quando a pessoa morria, e alguém perguntava, quantos anos tinha? 60. Ou já estava na hora? 60, Ednei. Tá doido. Há um tempo atrás. Hoje, 60, ou mesmo 70... deve ser o início de novos planos. Sem dúvida. De novos objetivos, de novos propósitos na vida. E você já imaginou se a pessoa parou de aprender? Ela vai ficar dependendo das outras pessoas durante 30 ou 40 anos, seja num celular, seja em qualquer tipo de tecnologia, seja numa viagem, seja em processos bancários, seja qualquer o tema. Se nós pararmos de aprender, a gente vai, de alguma forma... Aprender e evoluir, meu caro. Que bom que você falou disso. Recentemente, eu vi uma postagem de uma senhora com 105 anos que começou a nadar aos 70. Está aí. 105 anos ela começou a nadar aos 70 anos. E olha... 35 anos nadando depois dos 70 anos. E olha, ela nem nadar direito sabia. Então, não existe idade para começar.
Não existe idade para encerrar o ciclo. Exatamente. A nossa mente foi feita para ser colocada em movimento. E são tabus. E quando a gente não faz isso, a gente está sendo egoísta, porque o mundo precisa da nossa contribuição. Cada vez que a gente faz algo, o mundo precisa da nossa contribuição. Não podemos ser egoístas e guardar tudo isso para nós. Não, e até porque a idade é apenas um número na nossa vida. Hoje nós temos tecnologias, nós temos de tudo para viver mais, melhor, com mais qualidade de vida. É verdade, é verdade. A medicina está evoluindo cada vez mais, as tecnologias estão evoluindo cada vez mais. Então, a possibilidade da gente ir mais longe, ir melhor e mais rápido, está aí, né? Tá Ednei, que habilidade não pode faltar para um vendedor? Qual é a principal, aquela que não pode faltar numa relação entre vendedor, entre comprador? A habilidade que não pode faltar, eu entendo que é a habilidade de se relacionar com as pessoas. Show. Você é a maior. Saber se relacionar com as pessoas. Você pode ter argumentação, tudo, mas saber se relacionar, porque daí eu me coloco no lugar do outro e aí a empatia, talvez seja a palavra-chave, uma palavra só. A empatia, eu acredito que é fundamental, número 1. E aí as pessoas vão construir não apenas uma venda, mas vão construir carreira promissora e profissional dentro da área de vendas. Nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Isso aí, na condição dela, né? Aceitar isso. Porque a coisa mais desigual é querer tratar todo mundo igual. Sim, exatamente. Às vezes a gente tem é meu padrão. Não. Mas não é o padrão do outro. Ednei, estamos chegando ao final. Que pena, tão rápido. Se a plateia estivesse aí... Vamos falar de novo para ver a plateia. Sim. Ednei Prigo, estamos chegando ao final. Não fizeram. O Bernardo esqueceu de fazer. Demorou, né, Bernardo? Poxa vida. Ednei Prigo, do livro. Nós íamos falar mais sobre Porto. Poxa vida, quando eu te vi lá em Porto, pensei, não é verdade, ele alugou uma sala aqui e ele colocou atrás lá Portugal, Porto. Assim, quando o homem foi para a Lua, né, antigamente. Sim, então, eu pensei, o Ednei copiou, fez a... E tu estavas não, lá em plágio, Porto. É fake. Poxa vida, não, parabéns. É verdade. Que venham outros países. Eu vou entender isso como elogio, tá? Não, mas é um elogio muito grande. Muito bom. Eu sou teu fã. Eu também. É recíproco, é verdadeiro. Muito obrigado. E o livro? Outro livro chegando? Meu caro, eu estou escrevendo esse aqui é mais um livro de coautoria. Eu fiz a primeira edição, o volume 3, que foi a primeira edição que eu tive a participação com outros autores. E aqui nós temos, até mostrar para o pessoal da câmera aqui, nós temos vários autores que escreveram alguns capítulos, e eu tive a graça aí de poder participar desse livro e escrevemos um capítulo focado na minha área, que é a área de vendas, venda com sustentabilidade, venda com empatia, venda com cuidado com as pessoas. Escrevi um capítulo e a gente lançou esse livro juntamente com o CIB, né, que é o Summit Internacional de Branding Marca, que aconteceu na universidade, na Business School em Porto, em Portugal. E aí teve o lançamento do livro e tivemos as nossas palestras. As pessoas que escreveram o livro também palestraram, vários das pessoas, alguns deles, né? Uhum. Tinha alguns, aqui nós temos autores do Japão, autores de Portugal, autores brasileiros, Angola. Então, muitos palestrantes tiveram, aí a minha esposa também esteve conosco, alguns amigos também estiveram lá conosco. Então, eu lancei esse livro, né? A 6ª edição do Encontre Sua Marca, que é o que a gente está falando. Qual que é a tua marca? Qual é a marca que a gente vai deixar na vida? E eu costumo dizer qual é a marca que a gente deixa nos nossos clientes, na vida das pessoas. E agora, daqui uns dias, provavelmente no segunda quinzena de fevereiro, a gente vai lançar em São Miguel. Então vai estar disponível para quem quiser adquirir, quem quiser comprar. Estarei lá novamente. Já li o primeiro. Você já me deu a honra, porque esse livro é o seu, né? Tá aí. Você esteve lá com a gente e prestigiou esse momento. Foi uma honra. Ednei, uma mensagem final. Uma mensagem final para quem está nos ouvindo, além das nossas duas mães. As nossas mães, a gente sempre é bonito. Vou mandar um abraço para elas, né? Muito bem. A minha mãe vai. Tua mãe é fantástica, vai adorar, linda. vai a minha mãe também. Pô. Coisa boa. Uma mensagem final, primeiro, muito obrigado por esse convite. Eu, de verdade, assim, a gente brinca muito aqui, mas de verdade eu estou muito honrado de poder estar aqui contigo. Da mesma forma. Estar com toda essa equipe aí maravilhosa. Parabéns pelo projeto, que você, com mais esse projeto, você continua na tua missão, que é a missão de transformar a vida das pessoas e plantar um pouquinho mais de tanta alegria no mundo, que muitas vezes existem tantas pessoas que semeiam ao contrário, que semeiam tristeza, semeiam dores, desavenças. Então a gente tem essa missão e você com esse projeto juntos. Mais uma nesse momento, né? Eu faço a minha parte, mas nesse projeto fico muito feliz com isso. E a missão e a mensagem final que eu gostaria de deixar até como falando de vendas, dizendo assim:
que quando a gente vende, todo dia a gente está vendendo, todo dia a gente está vendendo ideias, sonhos, vendendo momentos para as pessoas, porque a nossa vida, a gente troca momentos por vida. Trabalho é trocar vida por ganhar alguma coisa, isso é trocar, é o que a gente faz. Então a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer bem, a gente pode ser feliz fazendo isso. E a felicidade também, já que a gente está falando disso, né? A felicidade não é só aquilo que você está fazendo, mas sim como você está fazendo. Qualquer coisa, como você está fazendo e ressignificar isso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E vendedores e pessoas, transformem a vida das outras fazendo o seu melhor. Sempre é isso. Poxa, muito obrigado. Vida, olha muito ali. obrigado. Eu que agradeço, gratidão por estar aqui. Quem sabe outras oportunidades Se Deus quiser. surgirão. Quem sabe até um dia prazer a estar gente contigo. consiga dividir palco. Enfim, nós estamos nesse mesmo caminho que um dia escolhemos ter na vida. Amém. Muito obrigado, gratidão a toda a tua família que eu conheço. É um show. Obrigado, meu irmão. por Valeu. ter tido você aqui, Ednei, nesta agradeço. tarde. Se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário e até a próxima.